Olá meninos, tudo bem com vocês? Então agora a gente vai para a questão número 44, que fala de uma análise chamada gravimetria. A análise gravimétrica envolve o assunto que a gente está estudando como mistura de soluções com reação química. Muita atenção nessa questão, essa questão é complicadinha, é uma questão de nível alto, uma questão difícil. Vamos lá então? Ó, enunciado. A análise gravimétrica é baseada em medidas de massa. A substância a ser testada pode ser misturada com reagente para a formação de um precipitado, o qual é pesado. É possível determinar a quantidade de cálcio presente na água, por exemplo, misturando uma amostra com excesso de ácido etanodioico e em seguida uma solução de amônio. Os íons cálcio reagem com os íons etanodiato, formando etanodiato de cálcio. O etanodiato de cálcio é convertido em óxido de cálcio através de aquecimento, o qual é pesado. Uma amostra de 200 cm³ de água foi submetida ao tratamento descrito acima. A conversão do etanodiato de cálcio em óxido de cálcio foi feita em um cadinho que tinha uma massa de 28,520 gramas. Após a conversão, a massa obtida foi de 28,850 gramas. Qual a concentração aproximada de íons cálcio na amostra de água? Bom, depois de lido todo o enunciado, agora eu vou voltar nesse enunciado e eu tenho aqui um esqueminha, ó, que vai ilustrar todo o passo a passo que está acontecendo com você nessa análise volumétrica. Então, muita atenção a partir de agora, muita atenção mesmo. Vamos lá? Ó, a análise gravimétrica é baseada em medidas de massa. Beleza. A substância a ser testada pode ser misturada com reagente para a formação de um precipitado. Então, ó, o processo vai envolver a formação de um precipitado, o qual é pesado. Quem é pesado? Esse precipitado. A partir desse método, então, é possível determinar a quantidade de cálcio presente na água, por exemplo. Então, ele fala que nessa questão, a gente vai tentar determinar a quantidade de cálcio presente na água, misturando a amostra de quê? De cálcio, né, com excesso de ácido etanodioico. Em seguida, uma solução de amônio. Para por aqui que eu já preciso explicar uma coisa. Esse ácido etanodioico é esse ácido aqui, ó, H2C2O4, que também é chamado de ácido oxálico. Inclusive, ele é mais conhecido como ácido oxálico do que como ácido etanodioico. Mas tudo bem, vamos continuar no enunciado da questão. Veja, continuando, ele fala o seguinte, ó. O etanodioato de cálcio é convertido em óxido de cálcio através de um aquecimento, o qual é pesado. Uma amostra de 200 cm³ de água, então agora a gente já começa a tirar os dados para resolver a questão, ó. Uma amostra de 200 cm³ de água foi submetida ao tratamento descrito acima. Parou? Vamos lá no nosso esqueminha. Ó, eu tenho aqui uma amostra, essa amostra tem um volume de 200 cm³, ou seja, o volume dela é de 200 ml. Essa amostra que eu estou representando aqui, ó, é uma amostra de quê? Uma amostra de água que contém cálcio 2+, que são os íons cálcio. O que ele quer saber? Ele quer saber a concentração dessa amostra de íons cálcio, beleza? Aí ele submeteu essa amostra à análise acima. Como é a análise acima? Ora, coloca-se excesso de ácido etanodioico. Então aqui, ó, nesse recipiente eu tenho o ácido etanodioico, que é H2C2O4. Quando esse ácido entra em contato com a água contendo cálcio, vai acontecer aqui uma reação química, que eu vou chamar essa reação química, olha só, de reação 1. Qual é a reação 1? Vou colocar ela aqui, ó. Qual é a reação 1 que acontece nesse processo? Veja, quem está reagindo com quem? O ácido oxálico, que é o mesmo que etanodioico, tá aqui ele, ó, H2C2O4, está dissolvido em água, portanto está aquoso, que reage com o cálcio presente na água. Então ele está reagindo com o cálcio bivalente presente na água. Essa reação produz, é uma dupla troca, né?
produz o oxalato de cálcio, que vai ser CaC2O4 sólido, ele é precipitado, ele não se dissolve no sistema, mais 2 mols de H+ aquoso. Então, veja, vai formar o oxalato de cálcio, que é um sal insolúvel. Portanto, aqui no sistema, forma-se um precipitado, forma-se aqui um precipitado, vamos supor que isso aqui seja o precipitado formado. Bom, o que vai acontecer? Esse precipitado vai passar por um processo de filtração. Por quê? Na filtração, você sabe que o sólido fica retido no filtro e a solução passa para o sistema por filtrado que a gente vai ter embaixo. Quando esse sólido é filtrado aqui, olha o que vai acontecer. Nós temos em laboratório um recipiente que é chamado de cadinho. Um recipientezinho de porcelana, ele resiste a temperaturas muito elevadas. Esse cadinho, antes de tudo, antes do processo, esse cadinho ele deve ser pesado. Então eu coloquei o cadinho numa balança. Lá no enunciado da questão, ele fala o seguinte, olha uma informação importante, a conversão de etanodiato de cálcio em óxido de cálcio feita em um cadinho que tinha uma massa de 28,520 gramas. Então, quando eu pesei aqui, esse cadinho, esse recipiente, a massa obtida foi 28,520 gramas. Beleza? Essa é a massa do cadinho limpo, sem nada dentro. Aí o que acontece? Esse cadinho recebeu aqui, aquele filtrado sólido. Então, esse filtrado sólido, que é, na verdade, o oxalato de cálcio, foi colocado aqui dentro desse cadinho. Ele ainda está úmido porque acabou de ser filtrado. E aí o cadinho vai ser colocado num forno. Veja que a temperatura do forno não é tão elevada assim. Para que isso? Para secagem. Então, quando o cadinho é levado ao forno, ele vai ser, o sal que você produziu vai ser seco. Quando ele seca, aí sim você vai passar esse cadinho para um outro equipamento de laboratório. Esse equipamento é chamado mufla, tá? A mufla, ela consegue temperaturas elevadíssimas, olha só, elevadíssimas temperaturas. Tem muflas que conseguem fácil chegar em temperatura de 1.000, 2.000, 3.000 graus Celsius. Para que serve a mufla? Para você decompor compostos iônicos que se decompõem em alta temperatura. Esse processo se chama pirólise, né? Então, quando esse sal for levado aqui na mufla, vai acontecer a decomposição do oxalato de cálcio e essa reação de decomposição, vou colocar aqui, essa reação de decomposição, eu vou chamar de reação 2. E vou colocar aqui, vamos equacionar agora a reação 2. Como é a reação número 2? Ora, a decomposição do oxalato de cálcio. O oxalato de cálcio, CaC2O4, que é sólido e agora está seco, porque ele foi secado no forno, né? Se decompõe por aquecimento. Essa decomposição por aquecimento chama pirólise, né? E quando ela se decompõe por aquecimento, o que essa reação produz? Veja, lá no enunciado, ele fala que o etanodiato... Deixa eu pegar um marca-texto aqui para a gente fazer. Vou colocar um azul. O etanodiato de cálcio, que é esse oxalato de cálcio, é convertido em óxido de cálcio. Então, olha só, esse etanodiato ou oxalato de cálcio vai ser convertido em óxido de cálcio e ainda produz outros produtos gasosos. Quais são os produtos gasosos aqui? O CO2 gasoso e também produz o monóxido de carbono gasoso. Então, o que acontece? Quando o oxalato decompõe, ele produz o óxido de cálcio, que é sólido, fica lá no sistema, ou seja, fica aqui no cadinho, que é o recipientezinho de porcelana. O gás carbônico vai embora para a atmosfera e o monóxido de carbono vai embora para a atmosfera. Aí, o que acontece? Quando ocorre essa decomposição, volta lá para o sistema. Esse cadinho vai ser pesado e, ao ser pesado, a massa obtida foi de quanto? Vamos lá no enunciado, que no enunciado tem essa massa. Olha aqui, ele fala, após a conversão, a massa obtida foi de quanto?
28,850 gramas. Então, a massa obtida aqui, ó, ver se eu consigo marcar aqui, ó. A massa obtida aqui foi de 28,850 gramas, beleza? Bom, esse é o processo. O que ele quer que a gente faça? Determine a concentração de cálcio presente na solução, certo? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. O cadinho é esse recipiente, lembra? O cadinho vazio tem uma massa de 28,520 gramas. Ele cheio não, com o que sobrou da decomposição, 28,850 gramas. E essa massa que está aqui dentro, aumentando a massa do cadinho, é de quê? É de óxido de cálcio. Óxido de cálcio CaO. Portanto, a variação de massa do cadinho foi de quanto? Ora, ele com o óxido de cálcio pesou 28,850 gramas. E ele vazio pesou 28,520 gramas. Portanto, você concorda comigo que a diferença de massa aí corresponde à massa só de óxido de cálcio que eu tenho no sistema? Então aqui, 28,850 menos 28,520 vai dar uma massa que corresponde ao óxido de cálcio, né? De quanto? De 0,33 gramas. Então eu já descobri que aqui dentro, ó, deixa eu mudar de cor, ó, aqui dentro foi produzido, depois de todo esse processo, 0,33 gramas do óxido de cálcio CaO sólido, certinho? Agora, todo esse óxido de cálcio veio de onde? Daquela sequência de reações. Como eu tenho aqui, ó, duas reações consecutivas, como que a gente trabalha nos cálculos estequiométricos quando você tem reações consecutivas? Você pode trabalhar com elas em sequência ou você pode trabalhar com a global. Eu gosto de trabalhar com a global. Então, vou fazer aqui, ó, obter a equação global que representa o processo. Eu somo as duas equações. Para somar as duas equações, posso simplificar aqui, ó, o intermediário, que é o oxalato de cálcio, que é o que ele chama de etanodioato de cálcio. Então, a equação global vai ser assim, ó, ácido oxálico H2C2O4 aquoso, mais o cálcio, que está presente na água que a gente está analisando, que reagiu produzindo, lá em cima, 2H+, aquoso, mais o óxido de cálcio, CaO, que é sólido, mais o gás carbônico, CO2 gasoso, mais o monóxido de carbono, CO gasoso. Beleza? Observa essa equação. Ela está balanceada? Sim, ela está balanceada. E balanceada, ela nos conta o seguinte, ó, que 1 mol do oxalato de cálcio reage com 1 mol de cálcio iônico 2+, formando 2 mols de íons H+, mais 1 mol do óxido de cálcio, mais 1 mol de gás carbônico, mais 1 mol do monóxido de carbono. Aí eu tenho dados da equação balanceada, beleza? Bom, o que acontece? Eu estou relacionando a massa do óxido de cálcio. Então, veja, quando a gente fala do óxido de cálcio, eu falei exatamente na massa dele. Então, eu vou transformar aqui, ó, de mol para massa, senão não resolvo a questão. E eu quero calcular a massa de cálcio em mols por litro. Então, aqui, ó, eu vou deixar essa proporção em mols mesmo. Aqui eu deixo em mols. Então, para você transformar de mol para massa, você precisa da massa molar do óxido de cálcio. Então, vou fazer a conta aqui, ó. Massa molar do óxido de cálcio vai ser 40 do cálcio mais 16 do oxigênio, que vai dar 56 gramas por mol, certo? Então, olha só. Aqui, para cada mol de cálcio presente na água que a gente está analisando, serão formados 1 mol de óxido de cálcio, ou seja, 56 gramas do óxido de cálcio. Mas se você for lá no processo, quanto foi produzido de óxido de cálcio depois de todo o processo terminado? Não foi 0,33 gramas? Então, se foi produzido 0,33 gramas do óxido de cálcio, se eu colocar aqui um X, eu vou descobrir quantos mols de cálcio
existia na água que eu estava analisando. Esse valor x aqui, eu vou colocar aqui, ó, esse valor x vai dar, montando o cálculo, x vai dar 0,33 gramas vezes 1 mol dividido por 56 gramas, não é isso? Aqui, ó, posso simplificar, portanto, gramas com gramas, a resposta vai sair em mols, lógico, eu estou calculando quantos mols de cálcio tinha na minha amostra, e esse x vai dar 6 vezes 10 a menos 3 mols de cálcio bivalente. Ou seja, lá na nossa amostra de água que está sendo analisada, existe uma quantidade de cálcio dissolvido que vale 6 vezes 10 a menos 3 mols dele. Qual é a pergunta? Qual a concentração da solução em mols por litro? Olha, como é que você calcula a concentração de solução em mols por litro? Esse cálcio está dissolvido em 200 ml de água. Então, olha só, em 200 ml de água, existem dissolvidos 6 vezes 10 a menos 3 mols de cálcio bivalente. Ele quer saber a concentração em mols por litro, então faz a pergunta. Se fosse 1 litro, ou seja, 1000 mililitros dessa água, quanto de cálcio teria dissolvido? Vou chamar isso aqui de Y. Y vai ser a resposta da questão. Portanto, ó, essa conta aqui nos dá o resultado, né, da concentração de cálcio naquela água. Montando aqui o cálculo, esse valor Y vai dar, ó, montando, vai dar 1000 mililitros, que é 10 a terceira mililitros, vezes 6 vezes 10 a menos 3 mols de cálcio, dividido por 200 mililitros. Aqui, de cara, o que eu posso fazer? Posso simplificar mililitros com mililitros, 10 a terceira com 10 a menos 3. Então, a resposta vai ser o resultado de 6 dividido por 200. 6 dividido por 200 vai dar um resultado que vai valer 3, né? 3 vezes 10 a menos 2 mols de cálcio dissolvido em 1 litro de solução. Portanto, mols por litro de cálcio. E aí nós encontramos a resposta que está na letra A dessa questão. Beleza? Essa foi uma questão de análise gravimétrica. Não é uma questão fácil, muito pelo contrário, é uma questão bem difícil, bem complicada, e fica mais tranquilo de você entender se você souber um pouquinho do processo. Química é uma ciência experimental. A partir do momento que você sabe, você conhece o processo, a coisa fica mais fácil de ser compreendida. Beleza? Espero que você tenha entendido, então. Essa questão foi da PUC de São Paulo. Aguardo você para a sequência do nosso curso. Obrigado e até mais.